Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Seja muito bem-vindo a mais um devocional. Todos os dias, às 6 horas da manhã, estamos aqui sempre trazendo uma palavra, trazendo uma direção de Deus para a nossa vida, para o nosso dia. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos juntos iniciar mais um momento na presença de Deus. Bom dia, Eliane, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Bom dia, Haroldo, seja bem-vindo, querido, Deus abençoe. Bom dia, Rose, seja bem-vinda, Deus abençoe. Bom dia, Marcelo, seja bem-vindo, meu amigo, Deus abençoe. Bom dia, Marisa, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Vamos juntos iniciar o dia na presença de Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? A voz está boa? Bom dia, Norimã. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Obrigado, Haroldo. Obrigado, Eliane. Obrigado, Marisa. Vamos começar o nosso devocional e hoje eu quero começar o devocional lendo o livro do profeta Jeremias, capítulo 18, vamos ver os versos 1 ao 6. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículo 1 ao 6. Bom dia, Gi. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Uns versículos muito conhecidos de todos nós, do capítulo 18 de Jeremias, e é com ele que eu quero começar o devocional de hoje. Jeremias 18, versículo 1 ao 6 diz assim: Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra e disse: Ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro na mão do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Eu vou repetir essa última frase do versículo 6. Como barro na mão do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Bom dia, Vilma, Deus abençoe, querida. Bom dia, Mônica, Deus abençoe. Hoje eu quero falar nesse devocional sobre o seguinte tema: verdades sobre o vaso na mão do oleiro. Verdades sobre vaso na mão do oleiro. Querido, Jeremias, ele estava vivendo uma fase muito difícil. Jeremias foi um dos profetas maiores. E esse profeta, ele sofreu muito. Tanto é que o seu segundo livro chama-se Lamentações de Jeremias. Jeremias também era conhecido como o profeta chorão. Bom dia, Tá, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Bom dia, Zaguete, meu amigo, Deus abençoe, querido. Jeremias viveu uma fase muito difícil no seu ministério. Ele foi separado como profeta, ele profetizava e as pessoas não estavam nem aí para ele. Ele foi açoitado, foi preso, foi castigado. A nação de Judá naquela época havia dado as costas para Deus. Ele profetizava em Judá. E eles, aquele povo, estavam seguindo falsos profetas, falsos mestres e adorando ídolos em vez de adorarem a Deus.
E Jeremias foi confrontado diversas vezes para pregar o arrependimento àquele povo, porque esse é o coração do Evangelho. Entenda isso. O coração do Evangelho é o arrependimento. É o arrependimento. Eu e você devemos sempre nos arrepender daquilo que fazemos, que desagrada o coração de Deus. Existem atitudes que nós tomamos que nos distancia da presença de Deus. Mas, naquele momento que Deus levou Jeremias à casa do oleiro, ele quis deixar bem claro para Jeremias que todos nós somos um barro nas mãos de Deus. Nós somos amassados, nós somos modelados, nós somos restaurados. Às vezes ele desfaz tudo e refaz um vaso novo. E ele deixou muito claro, como barro na mão do oleiro, assim são vocês em minhas mãos. E Deus precisava ensinar para o profeta algumas lições. E por isso ele o enviou à casa do oleiro. E eu extraí dessa passagem que lemos, Jeremias capítulo 18, versículo 1 ao 6, algumas lições que o profeta Jeremias observou ali, que servem para mim e para você, para que a gente possa entender realmente que somos vasos na mão do oleiro. O que eu acho mais incrível da Bíblia, o que eu acho mais incrível da palavra de Deus, é como Billy Graham uma certa vez disse. Para quem não sabe, Billy Graham foi um dos maiores evangelistas desse século. Billy Graham, ele não pregava em igrejas. Billy Graham pregava em estádios, devido à quantidade de pessoas que iam para escutar o Evangelho. Billy Graham foi um grande homem de Deus, ele foi muito usado na América do Norte. E ele disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal que sairá amanhã. Billy Graham sempre usava essa frase, que a Bíblia é mais atual, o conteúdo dela, do que o jornal que ainda sairá amanhã. Por isso que temos lições preciosas dessa porção da palavra do livro do profeta Jeremias. Bom dia, Cláudia. Deus abençoe, querido. Uma semana abençoada para você também, para todos nós. E eu quero extrair aqui algumas lições tão atuais e necessárias para que eu e você possamos compreender quem somos nas mãos de Deus. Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: Deus é o oleiro. Deus é o oleiro, porque Ele tem todo o poder para fazer do barro aquilo que Ele quiser. Entenda isso. Deus é o oleiro. Entenda que a nossa vida, a minha vida, a sua vida, ela não está na mão de qualquer pessoa. A minha vida, a tua vida não está na mão das situações. A nossa vida não está nas mãos dos nossos sentimentos, daquilo que pensamos, daquilo que achamos. Não. A nossa vida está nas mãos de um grande oleiro, que é Deus. É interessante que uma certa vez Jesus disse que ninguém poderia nos arrebatar de suas mãos. Sabe, queridos, quando a gente escuta essa palavra ninguém, a gente precisa entender com coração e com convicção que nenhuma situação da nossa vida pode nos tirar da mão de Deus.
Não há nada no mundo que possa nos arrebatar das mãos do oleiro. Bom dia, Mira, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Nós não estamos vivendo de qualquer jeito, à deriva, não. Nós não temos um destino incerto, um destino cego, não. Nossas vidas estão nas mãos de um Deus todo-poderoso. Entenda uma coisa, Deus ele não é somente o nosso Criador, Ele é o nosso Pai. E Ele se preocupa com tudo aquilo que é importante para mim e para você. Entenda que todos os detalhes da nossa vida estão sendo sustentados, cuidados por Deus. Bom dia, dona Heloísa, Deus abençoe, querida. Entenda isso. Nada da nossa vida passa despercebido aos olhos do Senhor, esse Deus todo-poderoso. Então entenda, Deus é Pai. O amor que Deus tem por mim e por você é o amor de um Deus todo-poderoso, todo-soberano. E Ele tem preocupação de cuidar da nossa vida. Bom dia, Ana, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Olha o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 8. Preste atenção nesse versículo. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós somos obras das Tuas mãos. Eu não sei vocês, queridos, mas quando eu leio isso, eu me sinto muito seguro. Quando eu leio isso, eu me sinto muito guardado, protegido por Deus. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. Você é criação de Deus. Eu sou criação de Deus. É interessante que quando Deus criou todas as coisas, quando Deus criou os céus e a terra, quando Deus criou o firmamento, quando criou as árvores, as plantas, os animais, os tempos, as estações, o sol, a lua, as estrelas, toda essa criação Ele usou a sua palavra. Ele diz, faça isso, faça aquilo, e as coisas, pelo poder da sua palavra criadora, tudo foi se criando. Mas quando chegou para fazer o homem, do pó da terra, do barro, Ele usou as suas próprias mãos, as mãos de um oleiro todo-poderoso. Amém, Amira, obrigado, querida, Deus abençoe. Como eu falei ontem na igreja, eu preguei de manhã, né? E eu falei que a gente só é pastor porque tem ovelhas. E eu me alegro muito de fazer parte desse pasto, que todos nós somos ovelhas desse pasto. E eu amo pastorear cada um de vocês. Amém? Vocês são ovelhas amadas, profundamente, não tenha dúvida disso. Eu amo pastorear cada um de vocês. Amém? Obrigado, viu, Amira? Bom dia, Natanael, seja bem-vindo, querido, Deus abençoe. E eu me sinto muito protegido quando eu leio isso, muito guardado em Deus, porque é Ele que me fez, Ele que nos fez. Então entenda, Deus é oleiro e Ele tem todo o poder. Entenda que Deus ele tem um plano. Ele tem um plano para mim e para você. Como eu costumo dizer nesse devocional, quando você acorda de manhã é porque os planos do Senhor ainda estão de pé. Bom dia, Ana, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Quando você acorda de manhã é Deus te dizendo, ei, os meus planos, aquilo que eu tenho para você, os sonhos que eu tenho para a sua vida, continuam de pé. Então, quando você acorda de manhã, você tem que ter essa convicção e essa certeza
de que a sua vida criada por Deus está continuando, apesar das coisas que de repente aconteceram ontem, apesar das coisas que de repente aconteceram lá atrás. Deus está te dando uma nova oportunidade de andar e caminhar com Ele, para que os planos e os propósitos dele continuem sendo descortinados na medida que você vai andando e avançando em direção ao Senhor. Então entenda, Ele tem um plano. Ele tem um plano. Você não nasceu por acaso. Você não caiu neste mundo de paraquedas, não. Deus tem um propósito. Por mais que você de repente não esteja percebendo, por mais que você de repente não esteja observando sinais e maravilhas que Deus está fazendo na sua vida, Deus tem um plano para você. Por isso você veio ao mundo, para que o plano de Deus se realize na sua vida. Assim como o oleiro tem um plano para um pedaço de barro, de argila, Deus tem um plano para mim e para você. Sabe, você precisa entender que Deus, Ele já vê como o oleiro. O oleiro já vê o vaso pronto. Deus já te vê pronto. Deus já te vê abençoado. Deus já te vê vencido, vitorioso. Deus já te vê pleno. Deus já te vê como filho. Deus já te vê como uma obra acabada, concluída, pronta. A gente não tem essa visão. Às vezes a gente nos pergunta, será que vai dar certo? Será que eu vou chegar lá? Será que o meu destino será um destino abençoado? Mas Deus já sabe o final da sua história. E Ele vem nesta manhã para te dizer, descansa, tranquiliza o seu coração, porque aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que os seus ouvidos ainda não ouviram, aquilo que ainda não penetrou no seu coração, é o que eu tenho preparado para você. Você ainda não viveu tudo aquilo que Deus tem para você. Você ainda não experimentou uma vida plena, abundante, abençoada, cheia da graça e do favor de Deus. Você e eu estamos no processo, vivendo um dia de cada vez, onde a cada dia que passa, os planos de Deus são descortinados e vamos sendo agraciados todos os dias pelo cuidado, pelo sustento, pelo amor, pela provisão. Entenda, eu e você somos alvo das bênçãos do Senhor. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Quando vemos a nossa vida, às vezes não acreditamos nela. Às vezes olhamos para nós e falamos, será? Bom dia, Rose, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Sabe, quando você nasceu, a obra de Deus na sua vida começou. Na verdade, no ventre da sua mãe, a obra de Deus começou. E se você está hoje vivo, pela graça de Deus, respirando, é porque a obra ainda está em percurso e ela será concluída. Viva na certeza de que Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Sabe, quando Paulo diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele diz o seguinte: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus. Entenda que todos os dias eu e você estamos em constante transformação. Hoje, seja melhor do que ontem. Hoje, seja uma mulher de Deus melhor do que ontem. Hoje, seja um homem de Deus melhor do que ontem. O ontem
Eis que novas coisas estão sendo feitas, criadas para a nossa vida. Mas procure ser sempre uma obra melhor nas mãos do oleiro a cada dia. Seja o melhor pai, seja o melhor marido, seja o melhor namorado, seja o melhor profissional, seja melhor homem de Deus do que você foi ontem. Você, mulher, seja melhor mãe, seja melhor esposa, seja melhor namorada, seja melhor profissional, seja melhor mulher cristã do que você foi ontem. A vida com Deus é uma vida de crescimento, amadurecimento diário. Bom dia, Gabi, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Se recuse a ser a mesma coisa que você foi ontem. Se recuse a ser da mesma forma que você foi ontem. Porque a obra está em processo. Eu e você, como somos feituras da mão desse oleiro, ele nos molda, ele nos prepara todos os dias na roda da vida, nos fazendo ser aquilo para qual ele deseja que sejamos. Ele não tem só a ideia do vaso, mas ele quer que seja um vaso de honra, pleno, completo. Ele tem todo o poder para isso. Todo o poder. Ele é soberano sobre todas as coisas. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 21, diz assim: ele lança uma pergunta: não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Bom dia, Anitta Chaves. Deus abençoe. Paulo está dizendo, ele não tem poder para fazer um vaso da forma que ele quer que o vaso seja. Se o vaso não saiu da forma que ele quer, ele quebra e refaz o vaso. É isso que Paulo está dizendo, ele não tem poder para fazer um vaso de honra e um vaso de desonra. Bom dia, Cá, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Entenda uma coisa, queridos. Comece a olhar as dificuldades da sua vida. Comece a olhar os problemas da sua vida. Comece a olhar as demandas, os desafios e as questões da sua vida como um tratar de Deus. Porque, de repente, o vaso que Deus está moldando não está do jeito que Ele quer. Porque quem manda na construção do vaso é o oleiro. E se o vaso é um vaso que vai desonrar o oleiro, ele quebra, ele amassa e ele refaz. De repente eu estou falando com pessoas aqui que estão vivendo esse momento de amasso. Deixa Deus amassar, porque Ele quer fazer você melhor. Ele quer fazer de você um vaso de honra. Fomos criados para honrar a Deus. Fomos criados para adorar a Deus. Fomos criados para ser aquilo para qual Deus deseja que sejamos. Então, se você está se sentindo amassado, pressionado, sentindo o peso da mão do oleiro amassando, é porque ele não desistiu de você, pelo contrário. Ele quer te fazer melhor. Ele quer te fazer mais estruturado. Ele quer te moldar de um jeito que agrade o coração dele, que é o seu Criador.
ao ponto de, ao terminar o vaso, ele olhar e dizer: é isso que eu queria. Agora esse vaso está pronto para receber tudo aquilo que eu colocarei dentro dele. Às vezes dói, às vezes não entendemos, na maioria das vezes não temos explicações, mas só sentimos que estamos sendo amassados. Por isso, o oleiro ele tem paciência, porque se não está do jeito que ele quer, ele refaz. E não importa quantas vezes ele vai refazer, mas ele só vai completar a obra quando o vaso estiver pronto para receber aquilo que ele deseja colocar dentro do vaso. Amém? Vocês estão comigo? Está doendo? Aguenta firme. Você não está entendendo? Aguenta firme. Está sem explicações? Aguenta firme. Porque o oleiro é paciente. O oleiro trabalha pacientemente no barro, moldando com muito amor, com muita ternura, a forma que ele deseja para esse vaso. Da mesma forma, entenda que Deus ele é extremamente paciente comigo e com você. É isso mesmo, Eliane. Confie no oleiro. Ele sabe trabalhar com vasos, os transformando em vasos de honra. Só que para fazer um vaso leva tempo. Para fazer um vaso de qualidade, um vaso que resista a qualquer tipo de conteúdo, leva tempo. Mas Deus está disposto a esperar o tempo que for, para que a sua obra-prima fique pronta do jeito que Ele quer. Deus trabalhou na vida de muitas pessoas que podemos conhecer na palavra de Deus por um bom tempo. José foi um homem que Deus trabalhou, o forjou, o preparou para que ele se tornasse um vaso de governo. Ele foi o segundo homem mais poderoso do Egito, que era a maior nação daquela época. Ele estava abaixo só do faraó, mas isso levou tempo. Entenda uma coisa, grave isso que eu vou te falar. Deus vai te levar a lugares altos. Receba essa palavra que o Espírito Santo tocou no meu coração. Deus te levará a lugares altos. Deus te levará a questões que você vai olhar e dizer: como isso é possível? Como eu estou vivendo hoje isso? É porque o plano que Deus tem para você, você não tem ideia de tão extraordinário que é. Deus, como fez com esses homens, Ele fará comigo e com você. Se prepara, porque os melhores dias da sua vida estão à sua frente. Os melhores dias da sua vida estão à sua frente. Seja paciente, espere o tempo de Deus. Abraão também foi um vaso moldado por Deus. Foi um vaso preparado por Deus. Ele recebeu uma promessa: sai da tua parentela e vá para um lugar que eu ainda te mostrarei. E você, farei de ti uma grande nação. Só tinha um detalhe: a mulher era estéril. Mas o Isaac veio. Sabe, querido, o seu Isaac está sendo moldado. O seu Isaac está sendo preparado. Continue firme. Continue firme.
Entenda que Deus jamais dorme. Ele sempre está trabalhando como oleiro em nós, todos os dias. Amém? Então a primeira coisa que você precisa entender é que Deus é o oleiro. Segunda coisa que precisamos entender, nós somos o barro. Nós somos o barro. E é interessante que o barro é a nossa composição. Eu não sei se você sabia disso, mas nós temos no nosso corpo todas as químicas, nutrientes de um barro. Nós somos esse barro que está sendo moldado, forjado, preparado pelo Senhor. Bom dia, João. Seja bem-vindo, querido. Deus te abençoe. Olha o que diz o Salmo 103, versículo 14. Diz assim: porque Ele conhece a nossa estrutura e lembra de quem somos pó. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos há muitos anos atrás, e tudo aquilo que existe na terra, no barro, existe em nós. Existe em nós. Nós somos esse barro na mão do oleiro. Gênesis capítulo 2, um versículo muito conhecido de todos nós, que é o versículo 7, diz: e formou o Senhor o homem do pó da terra. Sabe o que é, por exemplo, uma argila? É um pó misturado com água. Simplesmente isso, e não tem grande valor. Mas quando o oleiro coloca a mão nessa argila, ele dá para ela um grande valor através da modelagem, da estrutura, e transforma essa argila num vaso de honra. Você está sendo amassado? Você está sendo pressionado? Você está sendo estruturado? Sabe o que é isso? Deus está colocando em você valor. Deus está colocando, inserindo em você, nesse barro, misturado com água que se transforma numa argila e que não tem valor nenhum. Porque quem dá o valor para o barro, quem dá o valor para a argila, é o oleiro. Você se tornará um homem e uma mulher de grande valor para Deus. Na verdade, você já é. Mas Ele está agregando em você, através desse tratamento, através dessas circunstâncias da vida, valores inestimáveis. Eu falei aqui uma certa vez e eu vou repetir. Qual é a diferença do carvão para o diamante? Entenda que o diamante nada mais é do que um carvão que sofreu altas temperaturas e altas pressões e não se estourou e se transformou num diamante. Eles estão no mesmo solo mineral. A diferença é que o carvão fica mais na superfície. E o carvão que está mais na profundidade, aguentando grandes temperaturas profundas e grandes pressões profundas, ele tem mais valor. Ei, aguenta a pressão. Ei, aguenta o calor da vida. E você se tornará um diamante para a honra e glória do Senhor. Deixa Deus apertar. Deixa Deus amassar. Deixa Deus reestruturar.
Ele está colocando em você um grande valor para a honra e glória dele. Amém? Nós somos o barro. Agora, a maior qualidade da argila é que ela, na medida que ela vai amassando, ela vai aumentando a sua capacidade de estrutura. E ela vai rendendo mais na mão do oleiro. Um pedacinho de argila, quando o oleiro coloca a água e vai estruturando, ela vai crescendo, ela vai tomando forma. Por isso que amanhã você será melhor do que hoje. Por isso que amanhã você terá uma proporção maior do que hoje. Porque a argila, ela rende na medida que ela vai sendo trabalhada. Na medida que ela vai sendo estruturada. Aguenta. Aguenta. Sabe, queridos, uma coisa que eu tenho muito consciente em mim, que viver uma vida plena são para poucos. Viver uma vida plena em Deus são para poucos. Por isso que a palavra de Deus diz: aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Viver uma vida plena em Deus não é para qualquer um. Viver uma vida plena em Deus é só para aqueles que aguentam as pressões, as altas temperaturas e as mãos do oleiro. Por isso, aguente. Por isso, não desista. Por isso, continue firme. Permita-se ser cuidado, reestruturado, transformado por esse oleiro que é o nosso Deus. E por último, para caminharmos para o final desse devocional, a roda do oleiro é a nossa vida. Entenda, Deus é o oleiro, nós somos o barro e a nossa vida é a roda do oleiro. Na medida que ela vai girando, ele vai pondo as mãos e vai estruturando e gerando um vaso novo. A vida é a roda que não para de girar na mão do oleiro e nos faz vaso novo. Mas entenda uma coisa, a roda do oleiro, ela gira rapidamente. Por isso que a vida é um vapor. Por isso que a vida passa muito rápida. Porque a roda do oleiro gira muito rápido. Gira muito rápido. Agora entenda uma coisa, a velocidade dessa roda, ela é controlada pelo próprio oleiro. Eu não sei se vocês já viram uma roda numa olaria, mas ela tem um pé embaixo, um pedal, que na medida que o oleiro vai pisando e aumentando a velocidade dessa pisada, a roda vai girando mais, ele põe a mão úmida e vai estruturando. É isso que Deus faz comigo e com você todos os dias. Todos os dias. Às vezes ela gira mais rápida, às vezes ela gira um pouco mais lenta. Por isso que de repente o que você está passando não está passando de uma forma tão rápida. A sensação que você tem é que está demorando. É a velocidade da roda. Porque essa velocidade ela vai determinar a estrutura. Essa velocidade ela vai determinar a forma. Ei,
Não se preocupa com o tempo de Deus. Deus é perfeito. O tempo dele é perfeito. A preocupação que eu e você devemos ter todos os dias é de estar disponível nas mãos do oleiro para que ele faça como ele quer, na velocidade que ele quer. A vontade do oleiro deve prevalecer. Só assim estaremos andando no centro da sua vontade, e só assim estaremos sendo aquilo para qual nós somos chamados a ser. Entenda uma coisa, queridos. Existem 3 fatores importantíssimos que a gente precisa entender na formação dessa argila. Primeira coisa é a velocidade da roda. Quem determina o tempo, quem determina o momento é o oleiro. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Segunda coisa, na formação da argila, do vaso, é a pressão aplicada pelas mãos do oleiro. E a terceira coisa é o rendimento do barro. É isso que determina a construção do vaso, a velocidade da vida, a pressão aplicada pela mão do oleiro. Às vezes ele quer deixar o barro mais fino, mais grosso, quer deixar com borda, quer deixar sem borda. Essa pressão é que determina. Deus te encheu de dons e talentos nessa construção, por causa das suas mãos sobre você. Você tem dons e talentos que ninguém tem. Você só precisa expressá-los para a honra e glória do Senhor. E as mãos do oleiro sobre você, que te enche do Espírito, que te enche de dons e talentos para a honra e glória dele. Vaso de honra é um vaso cheio de dons, cheio de talentos, cheio do Espírito. E um vaso assim, ele alegra o seu Criador. Viva plenamente. Viva plenamente tendo a certeza de que o Senhor está te estruturando e te moldando para voos altos. Não se preocupa, querido, com o tempo. Não se preocupa com a sua idade. Deus não enxerga essas coisas. Sabe? Quando a argila ela não é pressionada, quando a argila não é trabalhada, ela vai secando e ela vai se endurecendo. Não permita que isso aconteça com você, porque se você não coloca disponível nas mãos do oleiro, você seca. Grave isso que o Espírito Santo colocou agora no meu coração, não está aqui no meu esboço. Mas quando você não se permite ser usado por Deus, quando você não se permite estar disponível nas mãos do oleiro, você seca e endurece. Não permita que isso aconteça com você. A argila, para ela ser moldada, para ela ser trabalhada, ela precisa estar maleável. E esse estar maleável é estar disponível todos os dias sobre a roda da vida, nas mãos do oleiro e vivendo o extraordinário que Deus tem. Não seque. Viva nesse fluir da água do Espírito,
Porque se estamos nesse fluir da água do Espírito, estaremos sempre maleáveis e prontos para ser reestruturado pelo Senhor. Não seque, não seque. Não se permita viver uma vida seca, sem produtividade, sem transformação, porque não é isso que o oleiro deseja. Ele deseja que todas as argilas que ele trabalhe estejam maleáveis, fluindo na água, até ficar totalmente pronto, como um vaso de honra. Então, queridos, permita-se viver uma vida plena em Deus, deixando Deus cuidar de você e deixando Deus trabalhar em você. Somos um vaso em construção todos os dias. Todos os dias. Deus é o oleiro. Eu e você somos o barro. E a roda é a vida. Permita-se viver em Deus. Permita ser moldado e moldada por Deus. Eu sei que às vezes dói. Eu sei que às vezes dói muito. Mas quanto maior a dor, mais honra o vaso terá. Grave isso. Quanto maior a dor, mais honra o vaso terá. Você está pronta? Está pronta? Pronto para viver aquilo que Deus tem para você? Então se permita viver. Sabe, queridos, o nosso maior inimigo, sabe quem é? Nós mesmos. O nosso maior inimigo é nós mesmos. Às vezes o diabo não está fazendo nada, mas você está. Às vezes o diabo olha e ele fala: eu não preciso tocar nesse, porque ele mesmo já se tocou, ele mesmo já se atrapalhou, ele mesmo já se auto-sabotou. Ei, deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar dos teus passos, dos teus caminhos, dos teus sonhos, dos teus projetos. Se coloque em cima da roda e deixa o oleiro trabalhar. A argila em cima da roda, ela está completamente entregue. Completamente entregue. Pare de atrapalhar a sua própria vida. Deixa Deus tomar conta dela por total. Por total. Todos os detalhes da sua vida devem estar em Deus, porque Deus se preocupa com todas elas, com todas as questões e detalhes da sua vida. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês. Espero que tenha sido uma palavra que despertou você, fez você de repente olhar algumas questões da vida de outra forma, fez você reavaliar a atual situação da sua vida. Vamos orar para que Deus possa confirmar nessa manhã a palavra que foi dita e permitir que possamos ser completamente desprovidos dos nossos altos enganos, completamente desprovidos daquilo que pensamos ou achamos. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar.
Amém, queridos? Coloca a mão no seu coração, vamos orar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença. Presença essa cheia da graça, do favor, do amor. Como é bom. Como é bom saber que temos um Deus fiel, justo, soberano, pleno, que cuida de cada detalhe da nossa vida. Senhor, estamos aqui com o nosso coração repleto de gratidão, porque podemos dizer até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos sustentou. Se fizermos uma retrospectiva da nossa vida, quantas coisas já vivemos e já passamos, mas estamos de pé para a honra e glória do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia que se renovam a cada manhã. Como é bom saber que Deus é um Deus de perto e não um Deus de longe. Como é bom saber que Deus é um Deus fiel. Obrigado, Pai. Obrigado por nos acordar e nos trazer diante da Tua presença. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra de hoje que nos ensinou que realmente somos do pó. Que temos a composição da terra em nós. Por isso precisamos tanto do Senhor, porque somos limitados, somos fracos. Mas o Senhor é um Deus todo-poderoso que nos sustenta, nos capacita, nos orienta. Por isso, Pai, obrigado pela Tua palavra. Tua palavra foi dita, foi expressa, e entendemos que devemos a cada dia nos entregar em Tuas mãos e deixar o Senhor cuidar. Obrigado, Pai. Senhor, eu te peço por aqueles que estão online comigo agora, que o Senhor os visite de forma íntima, profunda, plena, e que eles possam verdadeiramente viver aquilo tudo que o Senhor tem para eles. Visita cada casa, cada família, cada negócio e derrama mais e mais da Tua graça, do Teu favor. Ah, Deus, como é bom depender do Senhor. Como é bom saber que o Senhor é o nosso Deus. Independente das circunstâncias que estamos vivendo ou passando, o Senhor permanece fiel, dizendo: filho meu, não temas. Filha minha, não temas. Obrigado, Pai. Obrigado. Senhor, eu não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Derrama mais da Tua graça, do Teu favor. Que esta palavra seja um divisor de águas, que essa palavra seja realmente vivida por eles. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Que sentimento eu estou tendo de gratidão por tudo, Deus, que o Senhor fez. Quantas coisas o Senhor já fez por nós, quantas coisas o Senhor está fazendo. Quantas coisas o Senhor ainda continuará fazendo. Por isso, Pai, abençoa todas as famílias online, que elas sejam tocadas agora pelo Teu Espírito e as renove na Tua presença. Senhor, eu não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra seja vida no coração deles, que eles possam verdadeiramente desfrutar de tudo aquilo que foi dito aqui e que eles possam viver o extraordinário na Tua presença. Obrigado, Pai. Obrigado pelo dia de hoje, por esta manhã, por esse dia que está começando. Abençoa, derrama da Tua graça, derrama do Teu favor e nos conduz a pastos verdejantes e a águas tranquilas. E ao chegar no final do dia, possamos dizer: obrigado, Senhor. Obrigado. Pai, é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que esta palavra seja vida no coração de vocês. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado por vocês estarem aqui sempre junto comigo. Amém? Para quem chegou agora, fica aqui o meu bom dia. Essa live vai ficar gravada aí no meu perfil, que você pode ouvir mais tarde, que essa palavra ecoe no seu coração. Mais tarde ela estará no meu canal do YouTube também. E vamos seguindo em frente. Só vamos parar quando chegarmos em casa. Amém? Amanhã, se Deus permitir, estarei aqui às 6 horas da manhã
para mais um devocional e mais um momento na presença de Deus. Obrigado, queridos, que Deus os abençoe e vos guarde, hoje e sempre. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.